Olá, pessoal! Vamos relembrar alguns tópicos que a gente já estudou sobre ângulos. Primeiramente, como se classifica um ângulo? Um ângulo vai ser agudo se ele medir menos do que 90 graus, reto se ele medir exatamente 90 graus, obtuso se ele medir mais do que 90 graus e raso se ele medir exatamente 180 graus. O que é bissetriz? Bissetriz é uma semirreta que tem origem no vértice do ângulo e divide esse ângulo em dois ângulos de medidas iguais, ou seja, a bissetriz divide o ângulo ao meio. Vamos ver um exemplo? Temos aqui o ângulo AOC. Digamos que esse ângulo mede 50 graus. Vamos representar agora a bissetriz desse ângulo pela semirreta OB. OB, então, representa a bissetriz. Portanto, o ângulo AOB mede 25 graus, que é a metade de 50, e o ângulo BOC também mede 25 graus. Vamos fazer mais um exemplo? Temos aqui o ângulo AOB. Digamos que o ângulo AOB mede 120 graus. Vamos representar a bissetriz desse ângulo pela semirreta OC. OC é a bissetriz do ângulo AOB. Portanto, o ângulo AOC mede 60 graus, que é a metade de 120, e o ângulo COB também mede 60 graus. Ângulos complementares são aqueles em que a soma das suas medidas é 90 graus. Vamos ver um exemplo? Quanto mede o ângulo X? Você pode pensar quanto falta para completar de 25 até 90 graus. Portanto, o ângulo X mede 65 graus. Vamos fazer mais um exemplo? Quanto vale o ângulo X? Você precisa pensar quanto falta para completar 90 graus. Portanto, o ângulo X mede 58 graus. Ângulos suplementares. A soma de suas medidas é 180 graus. Vamos fazer um exemplo? Quanto mede o ângulo X? Você precisa pensar quanto falta para 180. Portanto, o ângulo X mede 120 graus. Outro exemplo. Quanto mede o ângulo X? Primeiro precisamos pensar quanto dá a soma dos dois ângulos conhecidos, 77 mais 20, 97 graus. E agora, quanto falta para 180? Portanto, o ângulo X mede 83 graus. Ângulos opostos pelo vértice. É quando os lados de um ângulo são as semirretas opostas aos lados do outro ângulo. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Vamos fazer um exemplo? Quanto mede o ângulo X? Ele é o oposto pelo vértice do ângulo de 40 graus, portanto, ele também mede 40 graus. Outro exemplo. Quanto mede o ângulo X? Ele é o oposto pelo vértice do ângulo de 110 graus, portanto, ele também mede 110 graus. Mais um exemplo. Aqui nós vamos descobrir as medidas dos três ângulos desconhecidos, x, y e z. Vamos começar pela medida do ângulo y, que é o oposto pelo vértice do ângulo de 60 graus.
Portanto, o ângulo y também vale 60 graus. Agora, nós podemos descobrir ou o valor do x ou o valor do z. Uma das maneiras de fazer isso é observar que o ângulo y com o ângulo x juntos medem 180 graus. O ângulo y eu já calculei, eu já sei que ele mede 60 graus. Então, quanto falta para 180 graus? Portanto, o ângulo x mede 120 graus. Agora, o ângulo z é o oposto pelo vértice do ângulo x. Então, ele também mede 120 graus. Agora é com você. Pegue papel e lápis para calcular os valores que serão pedidos. Tchau, pessoal!